Determina a derivada de ordem n. Então, a primeira função é a função exponencial. A gente vai fazer o seguinte: em todos os itens, nós vamos fazer algumas derivadas e vamos tentar perceber algum padrão que esteja aparecendo. Então, a derivada primeira da função exponencial é ela mesma. E aí, a derivada segunda é ela mesma. Então, vai sempre continuar a ser ela mesma. De forma que a derivada de ordem n dessa função é ela própria, já que a gente está sempre derivando função exponencial e ela é sua própria derivada. A letra B. Agora nós queremos a derivada da função seno de x. Bom, é interessante treinar agora essas derivadas de ordem n, porque quando for trabalhar com série de Taylor, por exemplo, essas derivadas de ordem n acabam aparecendo. Então, saber essas expressões de uma maneira mais genérica é interessante. A derivada do seno é o cosseno. A derivada de ordem 2 agora, que é a derivada do cosseno, é menos seno. Derivada de ordem 3 é a derivada do menos seno, que é menos cosseno. Derivada de ordem 4, agora eu vou começar a escrever com números assim, entre parênteses. Vai ser, derivada do cosseno é menos seno, né? Com esse sinal negativo vai ficar seno de x. E agora, ó, note que a derivada de ordem 4 e a função tem a mesma expressão. Então, a derivada de ordem 5 já começa a repetir. Então, quando a gente for fazer a derivada de ordem 5, é a mesma coisa de fazer essa derivada daqui para cá. Ó, vai ficar o próprio cosseno. E aí, repete. Derivada de ordem 6. De x, isso aqui vai ser o menos seno, que é a mesma derivada de ordem 2. A distância é 4, né? Então, derivada de ordem 7 é a mesma derivada de ordem 3, com distância 4. Né? Então, vai ser menos cosseno. Então, vamos tentar escrever genericamente essa derivada agora. Então, a derivada de ordem n vai ser o seguinte. Note que derivada de ordem ímpar, então 1, 3, 5, 7, está aparecendo cosseno. Então, vamos colocar aqui cosseno de x se o n for ímpar. Né? Então, n for ímpar. Vou colocar só n ímpar por causa do espaço. E vai ser seno de x se o n for par. Então tá aqui, ó. Para o 2 está aparecendo seno, para o 4 está aparecendo seno, para o 6 está aparecendo seno. Agora, tem uma outra coisa que a gente ainda não cuidou, que é o sinal. Então, o cosseno aparece positivo, depois aparece negativo, depois aparece positivo, depois aparece negativo. O seno, ó, aqui está aparecendo negativo, aqui está aparecendo positivo, aqui está aparecendo negativo. Então, lembre-se que se a gente levar o menos 1 a algum número, ou ele vai dar 1, ou vai dar menos 1 mesmo. Se o que a gente elevar aqui for par, dá 1. Se o número que a gente elevar aqui for ímpar, dá menos 1. Então, vamos ver. Seria legal se a derivada de ordem 2, a derivada de ordem 2 desse um número ímpar. Porque, olha, na derivada de ordem 2, precisamos do sinal negativo. Se a gente precisa do sinal negativo, a potência aqui tem que ser ímpar. Então, quando aqui fosse 2, quando o n for 2, é legal que a gente pudesse levar alguma coisa que fosse ímpar. Vamos experimentar n sobre 2. Vamos ver o que acontece. Por quê? Porque na derivada de ordem 2, a gente vai trocar aqui por 2, vai ficar 2 sobre 2, que é 1. 1 é ímpar, então dá certo. Na derivada de ordem 4, a gente precisa do sinal positivo. Então, a gente precisa de potência par. Então, aqui ficaria 4 sobre 2, que é 2. Então, daria certo. Então, é isso aqui. Essa expressão que a gente precisa para o seno. Agora, vamos nos preocupar com o cosseno. O cosseno, quando aqui é número 1, precisamos de um número par para a nossa potência. Então, a gente precisa transformar 1 em número par. Quando for 3, precisamos transformar esse número 3 em um número ímpar. Então, a gente pode experimentar isso aqui. Ó. Pego o 3
subtrai 1 e divide por 2. Que é o 3 menos 1 dá 2 sobre 2. E agora a gente testa para os outros, só para ver se deu certo. Derivada de ordem 1. Então aqui vai ficar 1 menos 1, que é 0, sobre 2. Então aqui vai ficar 0 e a potência é par. Essa é a expressão genérica da derivada de ordem n da função seno. É isso aqui. Agora, a da função cosseno, que é o item C, eu já vou deixar até aqui mais perto, porque é muito parecido. A gente vai aproveitar muito do raciocínio. Agora a gente está começando aqui, ó. Então, derivada de ordem 1 vai ser menos seno. Derivada de ordem 2 será menos cosseno. Derivada de ordem 3 será seno mesmo. Então, derivada de ordem 3 aqui corresponde à derivada de ordem 4 aqui. E aí continua, né? Como eu falei, aquele padrão de 4 em 4 se repete. Então, a derivada de ordem 4 é a mesma coisa que a função original. Derivada de ordem 5 é a mesma coisa que a derivada de ordem 1, distância 4. Então, menos seno. Agora, vamos tentar descrever isso genericamente. Então, a derivada de ordem n da nossa função será... Então, a gente pode escrever aqui menos 1 elevado a alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente pensa sobre isso. O que a gente tem que elevar? A vezes cosseno de x. Se o n for par. E aqui será menos 1 elevado a alguma coisa. Seno de x. Então, o seno de x está aparecendo em 1, 3, né? Então, n ímpar. Agora, vamos ver. A n par, então aqui, ó, por exemplo, o 2 é par, então a gente precisa transformar o 2 em um número ímpar, para que quando a gente eleve, esse sinal negativo seja mantido. Então a gente pode pegar aqui e dividir por 2. Sim. E aí vamos ver se deu certo para os outros. Próximo, o n par, o 4, por exemplo. Então, derivada de ordem 4, 4 é par, 4 por 2 dá 2, então aqui ficaria positivo, então ok, é isso mesmo. Agora é só fazer a mesma coisa para o seno. Então vamos pegar o primeiro seno. Vamos pegar esse aqui. Então, derivada de ordem 3, precisamos transformar esse número aqui em um número par. Precisamos transformar o 3 em um número par. Vamos pegar o 3, somar o número 1, que vira 4, e dividir por 2. E agora vamos ver se deu certo para os outros. Então, se for derivada de ordem 1, então vai ficar 1 mais 1, que é 2, sobre 2, que dá menos 1. Então, menos 1 elevado a 1 dá menos 1, né? Então, aqui vai ficar o número negativo mesmo. Então, essa é a expressão correta para a nossa derivada. Enfim, eu sei que isso pode dar um pouquinho de trabalho, mas aparece de vez em quando. E esse raciocínio acaba ficando um pouquinho mais automático. Bom, se você tiver dúvida aí, volta no vídeo, dá uma olhadinha com calma. E a letra D, nós queremos agora a derivada da função logarítmica, da função ln de x. Então, derivada primeira de ln de x é 1 sobre x, que a gente pode até escrever como x elevado a menos 1, porque a gente vai derivar de novo, e x elevado a menos 1 é um pouquinho melhor para fazer a derivada. Agora, a derivada de ordem 2. Então, esse menos 1 cai aqui. Então, vai ficar menos 1, x elevado a menos 2. Derivada de ordem 3. Esse menos 2 cai. Vai ficar x elevado a menos 3. Derivada de ordem 4. Esse 3 vai cair com 2, então vai ficar menos 6, x elevado a menos 4. Derivada de ordem 5. Esse 4 vai cair com 6, dá 24, x elevado a menos 5. Note que aqui, ó, apareceu o 1 vezes menos 2. E aí depois o 3 caiu, então ficou o 1 vezes menos 2 vezes menos 3. Aqui já ficou o 1 vezes menos 2 vezes menos 3
vezes menos 4. Lembra um pouquinho a forma do fatorial, né? 1 vezes 2 vezes 3, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então, a gente vai ter que procurar algo nesse sentido. Vamos ver se dá certo também para a ordem 6. Então, a derivada de ordem 6 da nossa função será, o 5 cai, então realmente está aparecendo fatorial mesmo. Então, vai ficar 4 fatorial vezes menos 5, né, que é a mesma coisa que menos 5 fatorial. Então, menos 5 fatorial, x elevado a menos 6. Né? Aqui é a mesma coisa que 4 fatorial, x elevado a menos 5. Aqui é a mesma coisa que 3, né, menos 3 fatorial, x elevado a menos 4. Então, acho que já dá para perceber o padrão, né? A derivada de ordem n da função será, então, quando aqui é ordem 6, aparece 5. Quando aqui é ordem 5, aparece 4. É sempre um número a mais, né? Então, quando aqui aparece 4, quando a ordem é 4, aqui aparece o 3 fatorial. Ou seja, o número que aparece aqui, a gente vai diminuir ele uma unidade e pegar a fatorial. Que aqui 5, por exemplo, 6, por exemplo, aparece 5 aqui. E é isso. Agora, a gente precisa tomar cuidado com a potência também. Então, aqui vai aparecer x. Então, quando aqui é 6, então é só repetir o número. X elevado a menos n. E falta só o número negativo agora, já que a gente percebe que está sempre alternando entre positivo e negativo. Então, tem que aparecer menos 1 elevado a alguma coisa. Quando o número é par, aqui aparece o sinal negativo. Quando o número é ímpar, aparece o sinal positivo. Quando o número é par, negativo. Então, a gente pode colocar o n, e aí vamos ver. Se for 2, tem que aparecer sinal negativo. Ou seja, a gente tem que transformar o 2 em 3 ou em 1. Então, a gente pode colocar assim, ó. Então, vai ficar menos 1 elevado a n mais 1. N menos 1 fatorial, x elevado a menos n. Por que esse mais 1 aqui? Porque, olha, quando a ordem for 2, a potência do 1 tem que ser um número ímpar. Para a gente transformar o 2 em número ímpar, a gente pode somar 1. Quando o número é 3 aqui, aparece o sinal positivo. Então, precisamos transformar esse número 3, que é ímpar, em um número par, para que o menos 1 elevado a ele fique positivo. Então, somar 1 aqui funciona. Então, essa é a expressão da enésima derivada da função ln. Aqui poderia até ser menos 1 também, que não faria diferença não. Como potência do 1, dá na mesma. E como eu disse, como isso aparece bastante em exercícios, em fórmula de Taylor, a gente acaba acostumando a gerar essas formas genéricas para a derivada. Só que no começo é um pouquinho difícil.